Número 13, versículo de número 11. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus! Graças a Deus. Santo, Rei da Glória! Adorado Deus. Glória a Deus. Maravilha. Fala conosco hoje, Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja, meus irmãos que estão aqui na retaguarda, orando, torcendo para que Jesus possa nos usar pela sua graça e misericórdia. Amém? Romanos 13, 11. Depois nós vamos ler Mateus. Nós vamos ler Bíblia. Pode gastar a Bíblia. Romanos 13, 11. Amém? O irmão entrou. O texto nos diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nós vamos ler de novo esse texto, é um texto muito forte. Eu vou de 1 a 13 mais ou menos. 1, 2, 3. Isto conhecendo o tempo, descarga do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta para os livros aí, irmãos. Vai até Mateus 25 agora. Nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco esta noite. O Senhor já tem falado usando teus instrumentos, nos antecedendo. Eu creio que o Senhor continuará a falar ao nosso coração pela tua graça e misericórdia. Mateus 25. Aqui eu quero ler alguns versículos a mais. Pelo menos os 13 versículos aqui, do 1 ao 13. Mateus 25. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém? Glorioso Deus! Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Vou repetir. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vende e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então eu aceito, glorifica se quiser e se puder. Glória a Deus! Glorioso é o teu nome, Deus! Glória a Deus. Majestoso e glorioso. Irmãos, Fala, Senhor, conosco nesta palavra. o Senhor me deu um tema para esta mensagem Deus fiel. dentro desse texto a qual nós fizemos a leitura: despertar para a salvação.
dentro desses textos que nós lemos, o Senhor me deu esse tema: despertar para a salvação. Maravilha. O primeiro texto, ao qual está no livro de Romanos, é um dos livros mais profundos da Bíblia, porque vai falar acerca da doutrina da salvação. É interessante que Paulo, neste texto, ele vai falar dos processos a qual são realizados em nossas vidas. Dentre eles, Paulo vai falar da adoção, a qual foi nos concedido o privilégio a todos que recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Fomos adotados, então passamos de ser criatura, agora somos filhos. Todos o que recebeu Jesus como suficiente, único Salvador, agora é chamado filho de Deus, não mais criatura. Paulo também, ele vai falar ainda na epístola aos Romanos, a qual nós lemos o livro, ele vai falar também acerca da justificação, a qual nós fomos absolvidos da culpa. Mas é bem verdade que para haver justificação em nossa vida é preciso haver arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas. Aqueles que se arrependem e deixam o pecado, estes alcançam misericórdia, esses são justificados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo também vai falar nesta carta sobre regeneralização, sobre um novo nascimento. Mas para haver a regeneração, um novo nascimento, um novo condicionamento que só o Senhor pode nos conceder, é preciso nós termos fé. Paulo ainda nessa carta, ele vai falar sobre santificação, que é um processo gradativo, a qual o Rick já falou aqui, e ele foi feliz, e foi aí que eu entendi que o Senhor estava nesta mensagem para as nossas vidas nesta noite, porque é preciso nós nos santificar a cada dia mais. É bem verdade que o intuito de Paulo, quando ele escreve esta carta, é trazer esperança para aqueles que estavam desesperançados. O intuito de Paulo é despertar aqueles a qual estava desesperançado, aqueles a qual estava na sonolência, aqueles que estavam dormente. Paulo então ele tem o intuito e o propósito de poder despertar este povo para a salvação. Aí quando nós lemos o capítulo 13, versículo 11, é interessante que Paulo diz assim: isto digo conhecendo. É interessante que esse termo conhecer, do original no grego, ele significa gnoses. Só que Paulo ele não vai usar o termo gnose, ele vai usar o termo gnosco, que quer dizer conhecer profundamente. Paulo está falando do tempo que ele conhece profundamente. E que tempo é esse? Que é o tempo que nós devemos nos despertar, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo está dizendo que já é hora de despertarmos do sono. É interessante que ele não vai falar vai chegar a hora, não está no futuro, nem está no passado, já passou da hora, não, Paulo, já é hora. Paulo está falando em um tempo presente. E é bem interessante que Jesus, aleluia, ele não vai falar o dia e nem a hora, mas quando nós abrimos nossas Bíblias no capítulo 24 e 25 de Mateus, do Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus, a qual ele vai falar acerca de um sermão profético, aonde ele vai falar dos princípios da dores. Jesus ele vai reunir os seus discípulos e vai falar acerca de algumas situações a qual aconteceria como sinais que antecederia a sua vinda. Jesus então ele vai falar que seria como nos dias de Noé, onde bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, o que tem fora de comum? Nada. Tudo estava acontecendo normalmente, e assim será nos nossos dias. Estão casando, estão se dando em casamento, estão comendo, estão bebendo, e assim vai ser a vinda de Jesus Cristo. Na hora que nós menos esperamos, o Senhor vai vir buscar a tua igreja. Jesus ele começa então a contar esse sermão profético no capítulo 24 e 25. Jesus ele pregava com muita autoridade, com veracidade, também com muita veemência, com muita força. Ele era diferente dos escribas e dos fariseus. Um dos métodos que Jesus muito usava nas suas ministrações era parábola. Parábola quer dizer colocar ao lado, comparar. Jesus usava essa parábola para poder extrair lições espirituais para a vida dos seus ouvintes.
E é interessante então que Jesus ele vai começar aqui a contar essa parábola do capítulo 25 de Mateus, a qual nós fizemos a leitura. É interessante que Jesus aqui, ele vai fazer uma comparação. Ele vai falar de um casamento de um judeu. E o casamento de um judeu, ele se dava pelo menos em 3 estágios. Para nós fica uma lacuna, porque é um pouquinho diferente dos casamentos dos nossos dias atuais. É verdade que, primeiramente, a pessoa, quando se afeiçoava da outra, começava a se enamorar. Ali era o primeiro estágio. O segundo estágio se dava quando acontecia o noivado, quando o rapaz ele ia até a casa da noiva, assinava-se então um termo ali de compromisso. Este rapaz então ele voltaria para construir uma casa, depois ele retornaria para tirar a esposa da casa de seus pais. Esse seria o terceiro estágio do casamento, a qual seria consumado. Jesus, nessa parábola, ele está aqui nos alertando, está nos trazendo, nos recobrando a atenção e nos dizendo que se nós não estivermos atentos, nós não participaremos da grande festa que acontecerá no céu. Nós não participaremos das bodas do Cordeiro, da alegria eterna, do gozo eterno, a qual nós teremos no céu. Jesus então ele está nos despertando, ele está nos chamando a atenção dentro dessa parábola. O texto diz que essas virgens, a qual ela não tipifica nessa situação, nessa ocasião, a igreja, mas Jesus ele vai falar aqui dessas virgens como servo, aqueles que trabalhavam para a noiva. Essas virgens, elas tinham as suas lamparinas. É interessante que os casamentos dos judeus ele acontecia no período da tarde, por conta do calor da Palestina, que era muito forte. Então os judeus ali, aquelas judias, ela tinha que pegar as suas lamparinas no período da tarde, onde as ruas eram escuras, então acender a sua lamparina. Mas para que nós melhor entendamos, nós temos que traduzir o que é uma lamparina ao pé da letra. O que é essas lamparinas, irmão Tiago? Essas lamparinas eram tochas, para melhor dizer, onde tinha uma vareta, em cima dessa vareta um recipiente, e ali tinha um pavio, a qual era abastecida, ela se mantinha acesa através do azeite. Glória a Deus! Glória a Deus! Escuta isso aqui. É interessante que o texto vai nos dizer, quando nós lemos aqui, que as 10 eram virgens. Ou seja, a virgindade dentro do termo bíblico, do contexto bíblico, está dizendo de pureza, está dizendo de algo que é genuíno, de alguém que não pecou. Jesus está falando, essas virgens, elas não pecaram. Ou seja, ela era santa. Só que o fato de nós sermos santos não é o suficiente, é preciso santidade. Eu não estou despregando o que o irmão pregou, é preciso. Só que mais do que santidade, para a gente termos a garantia, nós temos que ter também intimidade, ou seja, santidade e intimidade com o Senhor. Somente a santidade não nos garante. E aqui nós vamos ver, irmão Tiago, você tem base para dizer isso? Eu tenho. Lembra quando Jesus ele fala para João, escreve a igreja que está em Efésios, ao anjo da igreja. E João ele começa a escrever: eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho, eu sei que você tem perseverado, eu sei que você tem sido paciente, eu sei que vocês não têm aturado os nicolaítas, eu sei que vocês não têm aturado os que se dizem apóstolos e não são. Jesus está mandando João escrever para o anjo da igreja de Efésio. Tudo isso é louvável, tudo isso é aplausível aos olhos do Senhor, mas o Senhor vai dizer assim: porém, mas eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O fato de nós não pecarmos, ou seja, Jesus ele está dizendo dentro do Apocalipse capítulo 2, vocês não pecam, vocês não aturam, não suportam os nicolaítas, qual eu também não suporto, mas eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. E se vocês não se lembrar de onde caiu, se levantar e tornar ao primeiro amor, eu tirarei do meio de vocês o castiçal, que simboliza a presença de Deus. E sem presença não tem salvação, sem presença não tem vida eterna. Verdade, precisamos, Pai, da
presente. Você quer uma base? Jesus ele conta um outro sermão, Aleluia. capítulo do 5 até o 7 de Mateus, conhecido como Sermão do Monte. E Jesus, no versículo 22 do capítulo 7, ele vai dizer que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, no seu nome nós profetizamos. Senhor, no seu nome nós curamos. Senhor, no seu nome nós expulsamos o demônio. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai de mim, porque eu não os conheço. E se conhecer, Jesus está falando aqui: vocês nunca tiveram intimidade comigo. É isso que o Senhor está dizendo. Então não basta somente a gente ter uma santidade, a gente temos que amar o Senhor Jesus. E aqui nesta carta, nessa parábola a qual nós lemos, a qual eu quero falar um pouquinho, é sobre esta igreja, a qual essas damas, a qual ajudava a cuidar da igreja, ajudava a cuidar da noiva, mas elas se perderam dentro da casa da noiva. Eu quero falar contigo esta noite sobre aqueles que estavam preparando a noiva, daqueles que estavam cuidando da noiva, mas se embaraçou com o evangelho do Senhor Jesus. Eu quero te dizer esta noite sobre aqueles que estavam tratando, estavam ali focados na noiva, mas se esqueceram do noivo. E o Senhor está falando ao nosso coração: o importante aqui, primeiramente, não é a noiva. O importante aqui, primeiramente, é o noivo. Nós estamos aqui esta noite só por causa do noivo. Verdade, Jesus. Aleluia. E a liberdade que este é o Evangelho. Por que você está falando isso, irmão Tiago? Eu tenho contemplado nos passados do dia muitas pessoas dentro das igrejas. E Jesus, pela tua graça e misericórdia, tem me levado em algumas igrejas e alguns outros que eu tenho nas redes sociais. E muitos eles se promovem, se autopromovem, muitos se idolatram, muitos cantam, muitos pregam, muitos tomam santa ceia, muitos dão até dízimo, vem para a igreja, cuida da noiva, mas está esquecendo da sua vida íntima com o noivo. E o Senhor ele quer nos despertar esta noite para isso. O Senhor ele quer falar para que nós não venhamos nos perder dentro da igreja, dentro da casa da noiva. E nós temos que ter essa sã consciência que primeiramente a prioridade para a nossa vida é o noivo. Elas só estavam preparando a noiva por causa do noivo. Olha a Deus. E é bem verdade que por isso que muitas das vezes nós não entendemos. E às vezes nós vamos até em alguns cultos por aí, e quem nunca passou por isso, e o culto está gelado. O culto muitas das vezes está pesado e nós não entendemos o porquê. É porque nós estamos preocupados com a noiva, estamos nos esquecendo do noivo. Tem muitos que estão preocupados, muitos que estão preocupados em encher o templo, mas está com a alma vazia. Tem muitos que estão preocupados em focar só na sua causa, só no seu chamado, mas está esquecendo do chamado do reino. O Senhor está dizendo aqui esta noite: tem muitos que estão preocupados com a noiva, mas está esquecendo do noivo. O Senhor está nos despertando a atenção aqui esta noite, para que nós venhamos primeiro se preocupar com o noivo. Não é pecado se preocupar com o próximo, com a noiva, com a igreja. Não é pecado se preocupar com a aparência da igreja, com a estética, tudo isso é louvável. Mas nós temos que ter em mente que primeiramente nós temos que se preocupar com a nossa vida, a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Porque se nós se preocuparmos com o noivo, muitas das vezes nós deixamos até mesmo de evangelizar, deixamos de fazer algumas coisas. Por quê? Porque a chama do eterno, do Altíssimo, já não está mais ardendo em nosso interior. Mas o Senhor me trouxe aqui mais esta noite para dizer para você e para dizer para mim: se a gente se preocupar com o noivo, o nosso desejo de evangelizar vai voltar. Se nós se preocupar com o noivo, o nosso desejo de orar vai voltar. Se nós se preocupar com o noivo, o nosso desejo de jejuar, de orar, de se consagrar vai voltar. Se nós se preocupar com o noivo, o diabo, o demônio que tem tentado se levantar contra a nossa vida para não deixar nós permanecer na casa do Senhor, ele vai cair por terra. E o desejo, a chama ardente
o beijo do Espírito vai voltar. Maravilha! Glória a Deus! O versículo do 1 ao 3, eu vou correr. Ele vai dizer que as sensatas, as virgens, das 10, 5 era prudente, elas tomaram as suas lâmpadas e tomaram também azeite de reserva, uma vasilha que ia do lado a qual ia abastecer, porque essas lâmpadas dentro de casa ficavam muito boa. A Bíblia arqueológica, a qual meu amigo me emprestou aqui, vai dizer que essas lâmpadas tinham duração de aproximadamente 15 minutos. Só que quando chegava fora, ela consumia, precisava então tirar, fazer uma limpeza e poder acender de novo. Só que o texto vai nos dizer que as imprudentes, as insensatas, as loucas, elas não levaram azeite consigo. Meu Deus! Aí eu te pergunto, por que elas não levaram azeite consigo? Meu Deus! Por quê? Por que elas não levaram azeite? Porque o que elas pensaram, o que elas achavam, que o que elas tinham era suficiente. O que elas estavam pensando é que ia dar. O noivo vai chegar por volta das 7 horas, o que nós temos aqui dá. E este daqui é o maior problema da igreja nos dias atuais, nos nossos dias. Tem muitos dentro da casa do Senhor que está achando que o que tem é suficiente. Tem muitos que estão achando, não, como eu preguei, como eu cantei, como eu ensaiei, isso aí já é suficiente. Eu fiz uma campanha no monte, fiquei lá 21 dias, já está bom. Hoje eu posso orar um pouco menos, hoje eu posso ler um pouquinho menos a palavra. Mas o Senhor está nos alertando que muitos vão ficar. Tem muitos que estão achando que o arrebatamento é brincadeira. Tem muitos que estão achando que o céu vai nos receber de qualquer maneira. Elas estavam pensando desta maneira. Só que o texto vai nos revelar. É interessante. É o evangelho da autossuficiência a qual estão vivendo. Com o que eu tenho eu vou chegar lá. Mas é verdade que nós precisamos de muito mais. Será o que nós temos hoje? Se o Senhor voltar hoje, nós iremos subir? Meu Deus! É interessante que todas dormiram e tosquenejaram. Todas dormiram. Só que à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí as imprudentes, as insensatas, as loucas, foram pedir azeite para as sensatas, para as prudentes. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É interessante, é até engraçado, porque elas falam assim, as nossas lâmpadas se apagam. Interessante, o que me chama a atenção nesse texto, é que elas não disseram assim, as nossas lâmpadas se apagam, porque nós não trouxemos azeite. Não, elas estão se apagando por si próprias. Elas estão apagando por si próprias. Não é por irresponsabilidade. O Senhor ele está nos alertando esta noite para nós sermos responsáveis e não nos deixar faltar azeite. Olha só Deus! Obrigado, Deus. Este é o mal do Evangelho a qual muitos têm vivido. Tem colocado a culpa nas lâmpadas, tem colocado a culpa no ciclano, no fulano, no beltrano, tem colocado a culpa no pastor, tem colocado a culpa na pastora, tem colocado a culpa nos obreiros, tem colocado a culpa no irmão da esquerda, da direita. Mas o Senhor ele está nos alertando. A culpa não é de fulano, a culpa não é de ciclano, não é de beltrano. A maior responsável pela sua vida espiritual, pela sua intimidade com Deus é você mesmo. O maior responsável pela minha vida com Deus sou eu. Não é o irmão, não é a pastora, não é o pastor. Eles oram por nós, amém, glória a Deus. Glória a Deus, eles às vezes até jejuam por nós e pagam o preço nas madrugadas. Mas a verdade é que nós também precisamos, aleluia, buscar ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ouviu-se um clamor à meia-noite. Aí vem o noivo. E é interessante que quando eu começo a olhar nesse texto aqui, o Senhor ele vai me trazendo algumas coisas na memória. Que essas moças, essas virgens insensatas, quando elas poderiam ir buscar o azeite, elas resolveram dormir. O momento que elas tinham para buscar o azeite, elas foram dormir. E esse é o maior problema que muitos têm vindo até a casa do Senhor.
e têm buscado aquilo que é do teu interesse próprio. Elas preferiram cuidar da sua necessidade física, sendo que naquele tempo elas deveriam buscar o que estava faltando para elas. Elas deveriam buscar o azeite. Tem muitos que vêm para a casa do Senhor e têm buscado uma cura. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor ele pode até curar. Eu não estou dizendo que o Senhor não cura, não. Foi feita uma campanha aqui de cura e eu creio que o Senhor curou muito, pastor. Mas que adianta o Senhor te curar e você não tem intimidade com Ele? O Senhor pode te curar, mas se você não buscar a intimidade, você vai continuar sendo um paralítico espiritual. Talvez você chegou aqui esta noite e vem buscar Jesus. Eu preciso das minhas finanças, eu preciso de um recurso, de uma provisão. O Senhor ele pode até te abençoar a sua vida financeira, mas você vai continuar sendo um mendigo espiritual se não buscar por intimidade. Talvez você chegou aqui esta noite, Senhor, as portas estão fechadas, eu não tenho um trabalho. O Senhor ele pode te dar um trabalho, o Senhor ele pode te dar um emprego, mas você vai continuar sendo um desocupado espiritual se não priorizar o Evangelho do Senhor. Aleluia, Deus! Jesus ele estava certa feita com seus discípulos e uma multidão cercava. Eu já estou terminando, irmãos. Talvez você nem queria escutar isso e talvez não estava preparado para isso, mas Jesus ele fala o que nós precisamos. Talvez eu apanhei bem mais que vocês, com tanto que eu estudei isso aqui, tanto que Jesus me bateu. Mas a verdade é que Jesus estava e muitos seguiam ele para ver as curas, para ver a multiplicação do pão. Aí Jesus falou: hoje não vai ter cura, hoje não vai ter multiplicação do pão, porque vocês me seguem só por causa do pão, só por causa do milagre, só por causa da fama. Vocês me adoram, vocês me amam, não pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. Aí os discípulos de Jesus chegaram até ele: mestre, está todo mundo indo embora, você endureceu o sermão hoje. Aí Jesus ele volta para os discípulos e fala assim: mais algum de vocês quer ir? Aí Pedro toma a palavra e vai dizer assim: para quem, não é para onde? Pedro vai dizer: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tem a palavra da vida eterna. Só eu. Você pode procurar, tem muito pregador triunfalista. É por isso que nós muitas das vezes não entendemos o culto gelado. E às vezes até algumas igrejas têm que chamar uns animadores de plateia, que vai falar: toca no sermão, fala isso para ele, fala isso para fulano, joga a mão para cá, joga a mão para lá. Aleluia! Qual a situação? Por quê? Porque está faltando a presença. Mas o Senhor ele nos trouxe aqui essa o Senhor Ele nos trouxe aqui esta noite porque Ele quer abastecer. Ele está nos convidando esta noite para a gente, aleluia, acendermos as nossas lamparinas e ver se o que nós temos é suficiente para morar no céu. Eu não sei qual foi o propósito que você veio aqui esta noite, mas o Senhor ele fala ao meu coração e quer dizer ao teu coração: clama pelo que te falta. E o que te falta, irmão Tiago? O que te falta é o azeite. O azeite ele simboliza a presença do Santo Espírito de Deus. Se você começar a clamar, se você começar a abrir tua boca, se você começar a glorificar, o Senhor ele trouxe nós aqui com um propósito. Atos dos Apóstolos, todos estavam unidos e todos tinham propósito. Eles estavam unidos, perseverando. E a Bíblia diz que de repente vem do céu um som veemente, como de um som veemente forte. E ali todos foram cheios do Espírito de Deus. O intuito do Senhor é encher todos esta noite. A campanha é de buscar o Espírito Santo. A prioridade para a nossa vida não é cura. A prioridade para a nossa vida não é riqueza. A prioridade para a nossa vida não é uma boca aberta, é uma porta aberta, não. A prioridade para a nossa vida, aleluia, é nós buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Outro dia eu estava dando um estudo aqui e o Senhor ele colocou no meu coração uma situação a qual muito me despertou o interesse. Moisés ele já tinha contemplado muitas maravilhas. Moisés ele viu o mar vermelho se abrir.
Moisés viu Deus, aleluia, mandar as 10 pragas no Egito. Moisés viu o maná. Moisés viu tantas coisas que eu passaria, me faltaria tempo para falar quantas maravilhas, quanto milagre Moisés viu. Mas Moisés ainda chegando ainda no final da sua caminhada com Deus, da sua vida terrena, ele fala: Senhor, eu quero ver tua face. Moisés, ele queira mais do Senhor. Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Pega aquele. Aleluia. O Senhor, ele quer nos encher esta noite. Se desliga, saia da dimensão terrena. Esquece do seu irmão. Vamos parar de ser carnais. Vamos nos voltar mais ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele quer nos encher aqui esta noite. O Espírito Santo, ele nos trouxe, ele nos convidou nesse primeiro dia da campanha, para que nós venhamos acender a nossa lamparina. Enquanto nós clamávamos pelo noivo, aleluia, o Senhor, ele nos concedia. Glória a Deus. Espírito maravilhoso. O Senhor, ele nos concedia, aleluia, as portas abertas. Quando nós priorizamos o reino do céu e a sua justiça, o Senhor, ele há de tratar, ele há de suprir as nossas necessidades. Mas nós temos que entender que temos que buscar primeiro o reino do céu. Temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar enquanto está perto. Porque haverá dias, diz o profeta Amós no capítulo 8, versículo 11, que muitos vão para um lado, para o outro, do Oriente ao Ocidente, buscando ao menos poder ouvir uma palavra dessa e não encontrarão. Irmãos, nós somos privilegiados nesta noite por termos esta palavra. O pastor, ele sempre fala que o Senhor, ele nos exorta, ele nos, de vez em quando dá uns beliscões, açoite, mas é porque ele nos ama. Então eu te convido, saia dessa dimensão terrena, esquece do teu irmão